O quê? Você se comprometeu a ler 5 livros ano que vem? Foi isso? Com certeza absoluta. Olha aí, hein? Uma parte importante de ser designer e trabalhar com diagramação e qualquer outra peça é você também formar o mercado. No Brasil, nós temos pouquíssimos leitores. Se a gente quer trabalhar com diagramação, é parte nossa também formar o mercado, o público leitor. E nada melhor do que a gente perguntar sempre: quantos livros você leu esse ano? Aqui comigo hoje está o Jonathan. Jonathan é arquiteto, já é formado há uns 2 anos, queridíssimo, é meu filho. Jonathan, e aí, você conhece como é que é preparado um livro? Não faço ideia. Meu conhecimento sobre o livro é igual sobre comida no McDonald's. Eu pago e pego pronto. Olha só, que coisa mais linda. Jonathan, você leu quantos livros esse ano? 3 no máximo, 3 ou 4. Eita, saudade da faculdade, hein? Mas não se preocupe, a partir de hoje vamos desmistificar, vamos mostrar para o Jonathan o quanto dá trabalho preparar um livro e que sim, ele deve parar para ler esse livro quando ele compra na livraria. Pretendo. Vamos ver como é que funciona isso aí. Para poder trabalhar, quando você mandar o arquivo para a gráfica, não ter aquele vai e volta que acontece sempre. Ou aquela situação que é pior ainda, quando você imprime o material, quando você recebe o material da gráfica, do seu fornecedor, descobre que está com erro. Aqui eu preparei uma pauta, checklist da saída dos arquivos. A gente tem 4 partes: manuseio do arquivo, configurações de saída, que é quando a gente configura o PDF corretamente. Eu vou mostrar 2 exemplos. Ferramentas que já vêm embarcadas no Adobe InDesign, que são extremamente essenciais e elas vão te ajudar, vão monitorar o seu trabalho, na verdade. Enquanto você está ali desenvolvendo o projeto, ele está ali de olho no que você está fazendo. E dentro daquelas configurações, dos parâmetros, ele vai te alertando se está certo ou errado. E o último tópico são dicas para você acertar mais no seu arquivo. Não necessariamente está ligado à produção, à melhor execução do arquivo de saída, mas está relacionado a uma parte importantíssima, que é a sua organização enquanto profissional. Não perca isso, hein? Bom, vamos lá, vamos começar. O primeiro item do nosso tópico é o tamanho do material. Jonathan é arquiteto e ele sabe que todo projeto, a primeira coisa que se faz é o quê, Jonathan? A gente tem que saber quais são os parâmetros que a gente vai jogar. Um dos muito importantes é o tamanho, no meu caso, do terreno. A primeira coisa que tem que se saber é o tamanho do terreno para poder começar o trabalho com a casa, né? Exatamente. Com livros ou qualquer outra peça gráfica, não é diferente. Designer é projeto. Conceber antes, para depois você começar a trabalhar. Essa é uma característica, por exemplo, dos arquivos do InDesign, os arquivos da Adobe. Quando você pede um novo documento, que você vai em arquivo novo, a primeiríssima coisa que ele pede são os parâmetros do seu documento. Quantidade de páginas, se são páginas duplas, quais são as margens, quantidade de coluna, qual é a sangria. Então não percam isso de vista, você tem que saber o tamanho do seu arquivo. Quando você está dando saída no material, primeiríssima coisa que você vai fazer: olha o tamanho do arquivo, veja se ele está batendo com as especificações de gráfica, veja se ele está batendo com o material que você vai produzir. Aqui nesse exemplo eu vou produzir uma capa de um livro, vou colocar uma medida aqui, a altura, eu vou colocar que ele vai ser um livro 15 por 21, então a minha altura vai ser 21, e agora eu tenho que botar a largura. Na largura, como eu ainda não sei, eu estou começando um projeto aqui novo e eu não tenho as medidas ainda, eu posso também usar essa maneira. Eu vou colocar uma medida genérica aqui, 900 milímetros, e depois eu vou ajustando e vou mostrar para vocês como pode ser feito. Pego um retângulo, coloco do tamanho do meu livro, 150 por 210. Haroldo, mas me tira uma dúvida. Quando você é contratado para fazer um livro, quem é que sugere o tamanho dele? O cliente já vem com isso? Você já sabe quantas páginas vai ter? De onde é que surge esse dado? Jonathan, quando o cliente me contrata o livro, a gente tem uma ideia de um livro formato padrão. Você tem o 15 por 21, tem o 16 por 23 e tem outros que são menores, 14 por 20, depende muito do projeto. O tamanho padrão de livro é 15 por 21, tamanho fechado.
que é uma medida que é importante para a gente. Medidas maiores de livros, por exemplo, 16 por 23, o livro fica bem robusto. Mas, por exemplo, o mercado de Brasília, você tem 500 gráficas. Se você faz um livro 16 por 23, de 500 fornecedores, isso vai cair para 3, 4 fornecedores. Qual que vai sobrar aí? O mercado reduziu a quantidade de fornecedores, você vai ficar meio refém do preço. Mas ele é um livro mais robusto, sem dúvida. Então, essa decisão de que tamanho usar é em conjunto entre o designer e o cliente. Na maioria das vezes, o cliente, obviamente, quer o tamanho maior. Mas quando a gente explica para ele que agora, em vez de ter 500 gráficas para fornecer a impressão, tem 5, ele já começa a repensar esse tamanho. Aqui eu estou com um livro 15 por 21, fiz um retângulo, vou duplicar esse retângulo e agora eu tenho uma coisa importantíssima que é a lombada. Jonathan, você sabe o que é a lombada de um livro? É um que você freia para passar? Não, essa é a lombada do asfalto, né? A lombada do livro é aquela parte que fica visível na estante. E essa aqui é uma grande vilã de nós criativos enquanto a gente está preparando o arquivo. Tem que tomar muito cuidado com essa medida, porque ela demanda diretamente da espessura do papel. Um livro que tenha 200 páginas, ele pode ser mais grosso ou mais fino, a depender do papel que é usado. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro que eu desenvolvi ano passado para o senhor José Kleber. Inclusive, é uma coleção com 6 livros e a gente usou o pólen Bold. Então, ele vai dar um pouquinho mais de corpo se fosse um papel comum. Como calcular essa lombada de maneira correta? Existem várias fórmulas na internet para isso. Qualquer fabricante de papel tem lá uma calculadora para te ajudar nesse cálculo. Particularmente, como eu vim de gráfico, e é que eu gosto de dizer que é vida real, eu gosto de pegar um livro que já foi produzido, no papel que vai ser usado, e a partir dele eu faço essa medida. Eu tenho aqui, comprei recentemente, um instrumento que é um paquímetro, funciona para medidas de precisão. Eu também não preciso me preocupar com tanto exagero de precisão, porque isso vai mexer mesmo, mas eu também não posso errar tão feio. Como é que funciona? Eu pego esse livro aqui, e ele está com 516 páginas. Esse livro tem 516 páginas. Vamos supor que eu estou fazendo um livro de 200 páginas. Então, eu pego isso aqui, esse livro, vou lá na página 200, estou aqui na página 200, e vou pegar a medida dessas páginas. Se você olhar aqui, você vai ver que tem uma medida, e essa medida eu vou levar lá para o aplicativo. Tem um macete bom aqui também. Esse livro, em média, eles são colados. Tá vendo que ele tem uma cola? Ele tem uma cola e tem a própria espessura do papel. Como é que eu faço hoje em dia? Aqui esse paquímetro, ele tem um recurso muito legal que é zerar a medida. Pego a medida da parte que eu não quero, zero o paquímetro e aí eu meço a lombada como um todo. E ele vai me dar a espessura que agora tem incluso a capa. No meu caso aqui ele está dando 11 milímetros. Vou lá no aplicativo e faço um retângulo 11 milímetros. Coloco no centro do meu documento e aqui agora eu já teria uma medida da minha capa. Essa capa aqui é um livro de 15 por 21, fechada, está me dando aqui um tamanho total aberto 31 por 21. Tenho 2 orelhas, agora eu posso pegar essas orelhas e colocar uma medida, por exemplo, de 5 centímetros para cada lado. Posiciono no meu aplicativo e agora eu tenho aqui o meu tamanho total da minha capa aberta. Aqui no meu aplicativo eu vejo que tem 41 por 21. Arquivo configurar documento e eu coloco a medida que eu preciso, 411 por 210. E agora eu tenho a minha medida correta para trabalhar na minha capa. Um dos itens importantes da saída é a sangria. O que é a sangria? É um pedaço, é uma parte da impressão que fica além da peça gráfica, para quando for feito o refile, ficar um acabamento bonito nas bordas e não uma linhazinha branca.
Como é que eu configuro isso no aplicativo? Quando eu peço um novo documento, essa sangria aqui embaixo, eu tenho os 4 cantos para eu colocar essa configuração. Em média, eu coloco 5 milímetros de sangria. Em inglês chama bleed. Uma outra medida importante, quando você pede um novo documento, é essa área chamada slug. Ela é uma área além da sangria, eu uso ela para colocar as marcas de cortes manuais. É só dar OK. No aplicativo ele me mostra agora uma linha vermelha, a linha preta é o tamanho do documento, a linha vermelha é a sangria e a outra linha mais externa é a slug. O que eu tenho que fazer dentro do InDesigner, dentro do aplicativo? Levar o meu objeto que encosta na página até o fim. Pronto. Simples de ser resolvido. Agora eu já tenho uma sangria no documento. Se eu apertar W dentro do InDesigner, ele vai esconder essa sangria para mim, como eu estou mostrando aqui. Então aqui na minha capa, eu vou em Arquivo, Configurações de documentos, sangria 5 milímetros, área 15. Tenho agora a minha área de sangria. Como o nosso exercício aqui não é dar continuidade, não é um tutorial passo a passo, eu já tenho uma capa prontinha para mostrar para vocês. Essa aqui é uma capa que eu fiz recentemente para Moema. O livro é um outro olhar para a Amazônia. E esse livro ele tem uma lombada, ele é um livro com muita... Esse aqui é um livro que ele está 488 páginas. É um livro que literalmente ele fica em pé. Então eu tenho ele aqui a capa aberta. Essa minha lombada, a título de curiosidade, ela ficou com 32 milímetros. É um livro que realmente vai ficar em pé na estante. É uma senhora lombada. Quais são os elementos que eu identifico aqui na saída desse arquivo? Primeiro, eu vou verificar se eu tenho sangria. Sim, o meu arquivo está com sangria. Tenho também aqui as marcas de corte e tenho na lombada as marcas de dobra. Veja que as marcas de dobra têm a largura exata da lombada do livro. Então eu tenho aqui as 2 orelhas, da parte mais externa para o centro, eu tenho as 2 orelhas, primeira e quarta capa e lombada. Olho ao redor do meu arquivo se eu tenho sangria dos 4 lados. Tenho sangria dos 4 lados, marca de corte está presente. Esse arquivo ele tem verniz localizado. Esse arquivo tem verniz localizado que está na página 2. Verniz localizado é uma peça que tem que tomar muito cuidado com ela, porque se ela sai minimamente errado, ela vai comprometer a impressão. Essa aqui é a capa, a frente, e essa página 2 que eu estou mostrando aqui agora é a máscara do verniz. John, você sabia que se faz máscara para verniz? Não. O que seria isso? A máscara para o verniz, o que acontece? Vai ser feita a impressão. Vem o ciano, magenta, amarelo e preto. E aí eu quero fazer um refinamento no livro. É aquela parte que fica brilhosa quando você balança o livro. Uhum. Ali é o verniz localizado. Quando eu vou mandar o arquivo para a gráfica, essa marcação tem que estar presente no arquivo. E ela tem que casar, quando o verniz casa em cima de um elemento da impressão, isso tem que estar muito em cima um do outro, para não ficar aquele efeito, opa, isso aqui saiu torto, saiu fora do lugar. Então aqui eu tenho verniz nos títulos, no nome do autor, no título do livro, na lombada a mesma coisa, e eu tenho também um verniz muito marcado na foto do autor, exatamente em cima da foto do autor. Nesse trabalho aqui eu tive a audácia que eu fiz uma máscara de seleção exclusiva para essa peça. Então toda essa área preta que a gente está vendo aqui na tela, ela vai ser a máscara de verniz, que é uma outra tinta que vem em cima da plastificação. No caso aí vai ficar em cima das folhas. No caso aqui eu selecionei as folhas, detalhes das folhas para ser a parte brilhosa
do verniz localizado. E a máquina consegue essa precisão? Eu vejo que tem uns pontinhos mais claros e outros mais escuros. Isso é só por causa da quantidade de pontos próximos ou ele muda na intensidade do verniz? Jonathan, o que acontece? Esse verniz aqui ele tem uma máscara extremamente especial para esse trabalho. O arquivo tem que estar em preto e branco, não tem tons de cinza, e aqui cada quadradinho desse seria um ponto de verniz. O que acontece? Como aqui intencionalmente em alguns lugares não vão acontecer o verniz, ele vai dar uma quebrada. Só que isso é bom, isso é um erro que é intencional no projeto do verniz. Porque como na natureza, os pigmentos, a folha é muito aleatória. Isso acontece em tempo real. Então eu quis trazer essa aleatoriedade do verniz também para o projeto. O mais comum é você ver como está aqui no título. O verniz extremamente bem definido, bem marcado. Porém, as folhas, eu quis aproveitar o que é da natureza da folha, que é essa irregularidade. Essa aqui é uma máscara que foi gerada no Photoshop. Numa próxima videoaula eu posso mostrar como gerar essa máscara. É uma aplicação inteligente de um recurso extremamente comum hoje em dia, né? Verniz não é uma coisa mais de outro mundo, mas a maneira que a gente aplica o verniz pode ser o que eu chamo de uma maneira mais inteligente. Legal. Só um detalhe importante. O verniz, para você evitar que ele quebre na dobra, ele tem que ter uma área de reserva. Tá vendo essas canaletas aqui, brancas? Elas são justamente no local onde vai acontecer a dobra, que é justamente no local da lombada. É feito um vinco aqui na lombada. Então ali na minha máscara de verniz eu deixei essa área livre de verniz para poder acontecer a dobra sem problemas. E também nessa canaleta frontal, que também é uma canaleta de dobra. E aí tem um tamanho padrão dessa canaleta? Em média entre 5 a 7 milímetros depois da dobra. Aqui é a dobra da lombada, 5 a 7 milímetros para dentro. E aí no caso, aonde está branco, o lado externo corresponde à dobra na frente da capa e a interna corresponde ao final ali. Exatamente. Isso acontece dos dois lados, na quarta capa e na primeira capa. E também vai acontecer nas dobras da orelha. Aonde tiver dobra é bom a gente fazer essa canaleta. Então esse aqui também eu tenho que verificar se tem sangria acontecendo. A sangria está lá, bonitinha, as marcas de cortes também. Então esse é um arquivo que está pronto nesses quesitos para a gráfica. Já verifiquei o tamanho do meu arquivo. Aqui eu tenho um miolo. Se eu pegar a configuração do tamanho, eu tenho lá uma página 17 por 24. Então aqui a minha página está 17, a minha parte, a primeira capa está 17 por 24. Modo de cor do elemento. Eles têm, quando você manda o arquivo para a gráfica, ele tem que estar em CMYK. Ciano, magenta, amarelo e preto. Como é que eu verifico isso? Clico no meu arquivo, tem uma paleta ótima aqui chamada Info, e ele vai me dando as configurações. Neste caso aqui, a minha máscara está em 4 cores, ciano, magenta, amarelo e preto, porém, essa informação está só no canal do preto. Então, tá certinho o nosso arquivo. Na página colorida, mesma coisa, vou verificar se os meus elementos estão em CMYK. Aqui eu tenho esse meu texto está em amarelo 100% e está aqui a indicação desse amarelo 100%. Resolução das imagens. Como eu verifico a resolução? Haroldo, minha imagem está sem resolução. Como é que eu verifico isso? Clica na imagem e aqui também na paleta Info ele vai me mostrar qual é a resolução que a imagem se encontra. Se ela tiver entre 250 para cima, ela está correta. Abaixo de 250 você tem que tomar algum cuidado. Pode ser que ela não saia com qualidade. Ou o cliente não te mandou na resolução correta, ou na hora do tratamento abaixou-se a resolução no Photoshop. Enfim, tem que se verificar a resolução sempre. Tem casos que dá para resolver no Photoshop, tem casos que não tem como resolver, e aí a ideia é conversar com o cliente e explicar para ele essa possível perda de qualidade. Na capa, isso é inaceitável, a sua capa tem que ter resolução, ela tem que estar na resolução adequada de impressão. No miolo, uma foto ou outra vai acontecer
e não vai dar tão errado assim. Agora a capa e elementos principais, eles têm que ter resolução de impressão. Tem uma resolução mínima que você indica para a capa? 300 dpi pontos por polegada, que é a DPI. 250 funciona, mas por segurança 300 dpi, que é o que a gente chama de alta resolução. Aqui, por exemplo, no miolo, eu tenho uma imagem que ela tá, essa aqui está com 72, essa outra está com 300, então tem algumas imagens aqui que realmente elas estão em baixa e a gente não tinha outras para poder trocar, substituir, e elas foram assim mesmo. No final, o livro vai ser impresso e não vai ter tanta percepção assim. Para essas fotos aqui, que elas já foram previamente tratadas e já sabia-se a possibilidade que cada uma delas tinha. Resolução das imagens, então, acima de 200, 250, 300 está ótimo. Abaixo disso, tenha consciência que essa imagem pode não sair tão boa na gráfica. Um detalhe importante é o modo de cor correto das imagens. Essas imagens do miolo, elas estão em preto e branco, então elas estão em tons de cinza. Na paleta Info eu consigo verificar que elas estão em grayscale, que é o formato correto para imagens em preto e branco. Se elas estivessem em RGB, tem que levar no Photoshop, converter em tons de cinza e trazer de volta para o InDesign. Uma vez verificado e conferido todos esses elementos, eu posso já me encaminhar para a exportação desse PDF. Antes disso, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta importantíssima no InDesign. Ela está em Window, Output ou saída, se for em português, e aí eu tenho Preflight. Acredito que em português esteja Preflight também. Como é que ela funciona? Você configura o que você quer que ela monitore, ela vai passar o tempo todo monitorando o seu arquivo. Se ela encontrar alguma coisa que saiu da regra que você fez, ela vai sinalizar como vermelho. Para o exemplo do vídeo agora, para não ficar tão longo, eu vou mostrar uma das características essenciais dela, quando o texto está escondido. Veja que eu escondi intencionalmente esse texto, agora minha caixa de texto tem esse símbolozinho vermelho demais, significando, Haroldo, tem texto escondido aqui. Veja que na paleta de Preflight, que está marcado como ligado, ele já me indica, Haroldo, tem um erro aqui. A bola vermelha aparece e também aparece no canto inferior da tela. E ele vai contando quantos erros tem no seu arquivo. E ele me indica aqui qual que é o erro. No caso, você configurou aí que quando tivesse texto escondido, ele te avisasse. Ele me alerta. Então, essa é uma das configurações padrões que tem, que assim, uma brincadeira dessa você perde um parágrafo e se não perceber isso, dança. E aí ele fica monitorando. Então o texto escondido é uma das principais regras que ele tem. E ele te mostra aqui o que está acontecendo. Também aqui no rodapé, qual o problema e como resolver. Olha que aplicativo bacana, Jonathan. Além de mostrar o problema, ele te mostra uma possível solução. E aí ele tem abertura para que você crie as suas próprias regras? Tem abertura de como criar as próprias regras, é super simples, você vem aqui definir profiles, ou Preflight Options, que ele vai te mostrar uma série de configurações e você pode configurá-las uma a uma, desde a resolução, modo de cor e um monte de outros parâmetros que você pode configurar. Não é o objetivo desse vídeo agora, podemos fazer isso num próximo, mas tem sim como você configurar os seus próprios parâmetros. Espessura de linha, tamanho mínimo de fonte, texto escondido, resolução de imagens, tudo. Tudo que você tiver de mais perigoso na área tem como você configurar. Aqui no caso ele está me dizendo que tem texto escondido, nada mais é do que fazer aqui do que abrir essa caixa de texto. E aí ele já monitora e diz, Haroldo, tá legal, não tem mais nada, não encontrei mais nenhum erro. Essa ferramenta é super útil e ela fica lá no menu Windows, Window ou janela, saída, Preflight. Esse é o caminho completo para encontrar essa ferramenta ou simplesmente 2 cliques aqui no rodapé da página, onde tem escrito, onde tem uma bolinha que se não tiver vermelha, ela vai estar verde, que é o nosso objetivo. Uma vez configurado esse documento, é hora de eu mandar isso para a gráfica, de eu gerar um arquivo fechado para enviar para o fornecedor. Como eu faço isso? Arquivo, exportar. O arquivo que vai para a gráfica é um PDF. O arquivo que vai para a gráfica, quando fechado, é um PDF. E aí, mas na máquina do PDF, pela forma que você gerou ele identifica, por exemplo, aquela tua máscara de verniz.
Dentro do próprio PDF, a máquina da gráfica identifica que ele vai ter verniz. Não necessariamente. O que acontece? Quando você tem a arte e o verniz, elas têm saída, elas têm destinos diferentes. Mas quando eu coloco dentro do arquivo, o operador da gráfica, ele sabe que na página 2 ele vai dar a saída para o verniz e a página 1 vai ser a minha arte que vai ser impressa. Ah, entendi. Posso também, sim, mandar 2 arquivos. Um escrito verniz da capa e outro escrito capa. Mas é usual, é do meio, mandar a página 1 e página 2 com essa indicação. Certo. Algumas situações eu até inverto. Eu coloco o verniz na primeira página e a arte na segunda. Por que isso? Porque essa malandragem, digamos assim. Nem sempre o operador procura o verniz, mas ele sempre vai procurar a arte. Então, uma vez que ele localizou o verniz, ele vai se perguntar, cadê a arte? Ele vai acabar dando um pouco mais de trabalho para encontrar essa tal da arte, né? Acreditem, facilitem a vida do operador da gráfica que seu serviço sai bonito. Então, às vezes, uma brincadeira como essa, passa o verniz para a página 1, que ele vai localizar o verniz, ele vai perguntar, cadê a arte? Aí ele vai atrás da arte. Nem sempre ele vai atrás do verniz, mas da arte, com certeza, ele tem que ir. Como gerar esse PDF? Nomeia o arquivo de acordo com o que você tem de padrões de configuração. Aqui embaixo eu tenho aqui o formato de saída. Eu vou escolher o formato print ou impressão e vou dar um salvar. Essa aqui é a caixa mais importante na hora do salvamento. O que é o PDF? Existe PDF para diversas profissões, inclusive arquitetura, viu, Jonathan? Existe PDF específico para arquitetura. Inclusive, você pode botar objetos 3D dentro do PDF e o cliente, em tempo real, girar o objeto 3D. Ele, no fundo, é um PDF como qualquer outro. O que ele vai mudar é as configurações de salvamento. Então, aqui dentro do Adobe InDesign, a gente tem várias configurações já pré-salvas, alguns formatos internacionais e padrões mundiais, como X1A, X3 e X4. Em geral, eu uso o X1A, que é o mais recomendado para a área gráfica. Ele já traz uma série de configurações e você pode fazer alguns pequenos ajustes pontuais para o seu trabalho. Por exemplo, marcas de corte e sangria. Eu tenho como botar as marcas de cortes automáticas e os manuais. Eu já coloquei no meu arquivo manualmente, então eu vou marcar aqui, usar sangria do documento, configurações de sangria do documento. Daí a importância de já pedir essa sangria lá no documento, quando eu peço um arquivo novo, e vou mandar incluir essa área de slug área. O que é essa área? É justamente a área onde eu coloquei a marca de corte manualmente. Então, qual a grande vantagem disso? Haroldo, por que eu não coloco uma página gigantesca, onde dentro dela já tenha a minha sangria e as minhas marcas de corte? Jonathan me perguntou ainda há pouco sobre a saída e sobre o arquivo, o programa identificar automaticamente. Quando eu marco usar sangria do documento e área de slug, quando o operador importar isso para o software de saída de geração das matrizes, automaticamente a sangria é identificada. Então, ao invés de eu criar uma página e colocar tudo dentro, eu mantenho o meu arquivo como está, digo os termos corretos no aplicativo, gero o meu PDF. A hora que importar isso para o aplicativo de gerar as matrizes, ele já vai identificar automaticamente o que é sangria, o que não é sangria. Basicamente é isso que eu faço de alteração nesses arquivos na hora de dar saída do PDF. X1A, vou lá em marcas de corte, usar marcas de corte, usar sangria do documento, incluir área de slug. Feito isso, é só clicar em exportar. Ele vai gerar o meu arquivo. E aqui ele já está configurado para abrir no Acrobat. Veja aqui, na minha saída, eu acabei errando aqui. Vou fazer outro PDF. Arquivo exportar. Dei nome para o arquivo, vou repor ele aqui em cima, vou salvar por cima porque é intencional. Vou mandar exportar todas as páginas do documento. Marca de corte não precisa, sangria e área de slug.
Vou exportar, ele vai gerar novamente esse documento. Lembrando que esse PDF vai ficar com 2 páginas. Foi. Agora eu tenho aqui o meu PDF. Ele vem com as minhas marcas de corte, com as minhas dobras, tanto na lombada quanto nas orelhas. Essa linha verde que aparece na tela, ela é justamente o tamanho do meu documento. A área externa é a sangria e mais externas são aquelas minhas áreas de slug. Veja que aqui é a página 1 do PDF. E aí na página 2 eu tenho de novo a sangria, as marcas de corte, o fio verde, que é o limite do documento, e tenho a minha máscara de verniz. Se eu quero dar uma conferida, uma dica é o seguinte: se eu quero conferir se a meu verniz está batendo em cima da minha impressão, página para frente, página para trás. Setinha para a direita, setinha para a esquerda dentro do PDF. Você vai conseguir verificar se as coisas estão batendo, se uma coisa está casando em cima da outra na hora do verniz. Isso é uma dica importantíssima para você dar um confere se o seu verniz está batendo em cima da área onde você realmente precisa dele. Seria uma verificação automática de casamento, né? Uhum. Não faz. A única maneira de fazer isso corretamente é pegar o objeto que já está posicionado, copiar, vai na página 2 e manda colar exatamente em cima. Command, Alt, Shift, V. Ele vai colar exatamente aonde está na página 1. Aí depois é só pintar de preto. É a única maneira. E a outra maneira de conferência é página para frente, página para trás e olhão mesmo. Ok? Para o miolo, a mesma coisa, verifica se tem sangria. Esse documento aqui tem poucas coisas sangradas. Deixa eu só dar um avanço. Aqui tem uma página que está sangrada. Apertou W no InDesign, ele vai te mostrar ou esconder as sangrias. Então o meu arquivo está redondinho, ele já está verificado. Obviamente esse arquivo foi para a gráfica, é só um arquivo de exemplo que eu estou usando de um próprio serviço real. Arquivo, exportar, vou lá na minha pasta de saída, vou nomear como miolo e vou dar um salvar. Novamente, PDF X1A, todas as páginas, página, eu posso mandar páginas duplas, quando eu vou mandar a prova, páginas simples, quando eu vou mandar para a gráfica. Marcas de sangria, marcas e sangria. Agora aqui eu vou colocar marcas de corte, porque no miolo de livro não se coloca marcas de corte manuais, elas são sempre automáticas. Usar a sangria do documento, não adianta eu configurar a sangria no documento se na hora da exportação eu não indico não dou essa instrução para o aplicativo. Não preciso de área de slug, porque eu não estou usando esse documento. Feito isso, é só exportar. Eu tenho uma ferramenta ótima aqui que fica dentro de janela, Window, utilitários, Background Task, tarefas em segundo plano, que ele vai te mostrando aqui o progresso da tarefa que o InDesigner está fazendo neste momento. 488 páginas. Quase um álbum. Quase um álbum de fotografia. A autora foi muito feliz quando registrou as viagens dela para a Amazônia. Esse livro trata sobre a Amazônia. Então é um livro que intercala muito texto com muitas fotografias, bem ilustrado esse material. Jonathan, para a saída da gráfica, o texto tem que estar 100% no preto, não pode ter, o texto estar colorido com os outros 3 canais, salvo se ele for realmente colorido. Se o texto for preto, tem que estar 100% no canal do preto. E qualquer objeto que encosta na borda do livro tem que ter sangria. Seja ele texto, só que raramente você vai querer sangrar um texto, né? A não ser que seja um trabalho artístico. Fotografia, um gráfico, um elemento gráfico, não importa. Encostou, vai ter que sangrar. E no caso, se você tiver ele dimensionado então dentro da página sem que chegue na borda, aí não precisa de sangria. Não precisa de sangria. A sangria só vai acontecer nos objetos que encostam na borda. Claro que você tem uma área de segurança. 5 milímetros da borda para dentro é a área de segurança. Porque quando vai refilar, não tem jeito. O livro, as peças sempre vão... cortam um bolo de papel de uma vez. Às vezes cortam 5 livros de uma vez. Ou quando é um panfleto ou outra peça, corta um bolo. Então isso vai dançar um pouquinho. Então você tem que deixar uma margem de segurança para dentro da sua arte,
para não correr o risco de cortar. A área verde, como vocês sabem, já é a área do tamanho do livro, e para fora a gente tem a área de sangria e as marcas de corte que foram colocadas no miolo de forma automática. As páginas vão para a gráfica sempre uma a uma. O meu PDF agora não é página dupla, é página simples. Aqui eu tenho uma página sangrada, minha foto está além das marcas de corte, isso é perfeito, é isso que a gente espera. E agora continua o livro até o final. E assim vai. Aquela última olhada da consciência é importantíssima. Jamais presuma que o seu material está correto. A única certeza que a gente tem é que o material está errado. E ganha estrelinha quem encontrar o erro e corrigir. Um grande erro da nossa área é pensar que está tudo certo. E assim que se produz o PDF que manda para a gráfica depois que a gente conferir o material. Uma dica que eu vou dar para vocês também é uma outra ferramenta dentro do InDesign fantástica. Como todos sabem, o arquivo é impresso em 4 cores, ciano, magenta, amarelo e preto. Tem como simular essa separação de cores dentro do aplicativo? Sim. Fica lá no menu Janela, Saída, Separation Preview. Aqui em cima ele abre essa janela. Aqui ele já me traz os canais que estiverem disponíveis no arquivo e eu posso habilitar essa separação de cores. Olha que interessante, Jonathan. Aqui eu tenho o meu arquivo colorido. E agora, se eu quiser ver só o canal do ciano, ele me mostra. Se eu quiser ver o ciano com magenta, ele já vai me mostrar como é que funciona, como seria a composição das cores. Ah, vou adicionar amarelo. Você vê que a capa está quase pronta. O que está faltando aqui é só agora imprimir o preto. Então esse é um ótimo recurso também para você verificar o seu arquivo antes da saída. Principalmente se o seu arquivo tem cores especiais, tem Pantone. Aqui ele te mostra se isso estaria correto ou não. Fica lá em janela, saída ou output, separações ou separation preview. Outra dica importante também é que quando você ativa essa função, quando você passa o mouse por cima dos objetos, ele vai te dando a porcentagem CMYK de cada uma daquelas áreas. Olha que dica interessante. Outra dica importante, mas essa já não é muito mais ligada à saída do arquivo, é a organização do arquivo. Aqui dentro a gente tem a paleta Amostras, é importante que você esteja com ela organizada. Deleta dali as cores que não estão sendo usadas, isso é importantíssimo. É muito fácil fazer isso. Eu vou aqui, quando tem mais cores, eu vou criar uma cor aqui que não está sendo usada, só para mostrar. Inclusive essa aqui está bem legal, que eu estou usando, ela tem RGB, olha que coisa linda. Criei 2 cores aqui que não precisam, John. Esses arquivos não precisam estar essas cores não precisam estar na paleta. Como é que eu removo elas de maneira segura? Vou nesse menu contextual, selecionar todas as cores não usadas, ele vai fazer a seleção, aí é só deletar. Olha que coisa bacana. Já serve também para você dar uma olhada caso você saiba quais são todas as cores que usa, se tem alguma fugindo, né? Exatamente, no trabalho de importação dos arquivos e etc, acaba vindo uma coisa que a gente não quer, é nesse momento que a gente faz essa limpeza. Uma coisa importantíssima também, terminou o seu projeto, ou vai levar o projeto para continuar em outro computador, ou precisa eventualmente mandar o arquivo aberto para o fornecedor, existe uma ferramenta aqui em arquivo, pacote, que o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, ele vai pegar os arquivos de fonte, os arquivos de link, todos os arquivos que você usa naquele projeto e vai salvar numa única pasta. Essa pasta você pode pegar e enviar para o seu cliente, você vai poder mandar, levar para outro computador, mandar para o fornecedor e etc. Arquivo, pacote indica para qual pasta ele vai salvar esse material, dá um nome para essa pasta, saída, por exemplo. Ele está me dizendo aqui algumas restrições sobre o uso irregular de fonte. Não sei se você sabe, Jonathan, mas copiar fontes ilegalmente é crime. E ele atua no mesmo regime de pirataria de software. Então é bom, se você licenciou uma fonte, essa fonte pode ser usada no computador em que você está trabalhando. Se é uma fonte que você licenciou para o cliente,
necessariamente terminou o seu projeto, manda esses arquivos para o cliente. Aqui ele está gerando, né, juntando todos os arquivos que ele precisa numa única pasta. Esse arquivo aqui ele é bem pesado, essa imagem está inteira no Photoshop. Bom, aqui ele já fez o pacote. Se eu for lá no meu gerenciador de arquivos, ele criou a pastinha que eu tinha dado o nome, e aqui dentro é uma dica importantíssima: os arquivos sempre organizados. Pode ser que não seja você a trabalhar nos arquivos no futuro, então é sempre importante manter os arquivos organizados. Aqui ele criou duas pastinhas, uma chamada links e outra documento fontes, onde ele salvou todas as fontes do projeto, e dentro de links ele tem os elementos que compõem aquele projeto. Essa imagem da capa, do fundo aqui, esse floral, é um arquivo que está com 800 megas. Aí aqui como link eu também tenho um arquivo da editora, né, a marca da editora. Aqui é o arquivo do InDesigner, que é o próprio arquivo editável. E esse é o pacote que eu posso mandar para o meu cliente junto com o PDF de saída, de capa e miolo, caso seja essa a minha política. Então eu tenho aqui o PDF com marcas de corte e sangria do miolo, e tenho também o PDF da minha capa com marcas de corte, sangria e verniz localizado. Uma última dica para a gente encerrar o vídeo. Tem situações que você tem que mandar o arquivo para a gráfica e você não quer mandar a fonte, ou não pode por questões de licenciamento, ou você não quer que seja alterado, enfim. Seja lá o motivo, tem como dentro do PDF você gerar fontes em curva. Como funciona isso? Abrir o arquivo. Se eu pedir as configurações de documento desse arquivo, fica lá em arquivo propriedades, ele vai me mostrar a lista das fontes que estão sendo usadas no projeto. Posso manter assim ou posso converter em curvas para mandar para a gráfica. Caso eu queira converter essas fontes em curvas, como fazer isso? Ferramenta setinha, aqui na lateral tem uma setinha, eu abro essa cortina. Na busca pelos comandos eu posso simplesmente colocar um C, que ele já vai me trazer aqui comprovação. Dentro de comprovação ele me abre essa outra caixa com uma série de configurações. Procure em correções do PDF, converter fontes em contorno. É essa que a gente precisa para converter dentro do PDF um arquivo em curvas. Clica no botão analisar e corrigir. Ele vai te pedir para dar um novo nome para esse arquivo. Vou salvar ele como curvas. Salvar. Ele está processando. E no caso ele vai transformar em imagem, como se fosse uma imagem a fonte. Exatamente. Os textos vão ficar como se fossem imagens. Eles não são editáveis mais. Eu não tenho como trocar uma palavra. Agora meu arquivo está em curva. Se eu for lá e pedir configurar as propriedades do arquivo, eu vou ver que na caixinha de fontes não tem mais nada. Então as fontes que eu tinha aqui no documento, elas não existem mais. Agora ele está vetorizado. Isso aqui não tem como a pessoa trocar essa palavra, o que é ótimo para algumas pessoas que preferem. Esse foi o nosso resumo sobre como fechar o arquivo, o seu checklist de salvar arquivos para mandar para o seu fornecedor de impressão. Nos vemos na próxima. Jonathan, muito obrigado pela visita. Muito obrigado pelos conhecimentos. E agora, não esqueça da promessa de 5 livros para o ano que vem, hein? 5 livros para o ano que vem. Daqui a um ano a gente volta para ver se ele leu esses 5 livros. Tchau!